Eu gostaria muito de que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, capítulo 21. Deus tem mais uma porção para ministrar ao seu coração nessa noite. Eu desejo muito que Deus fale, que Ele me inspire a trazer essa palavra para o seu coração. 21, 28. A palavra de Deus diz assim: se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem, uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peçam um pagamento, poderá resgatar sua vida pagando o que for exigido. A sentença também se aplica no caso de um boi que chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo. E o boi será apedrejado. Até aí tá bom. Bote a sua atenção para cá. Não quero me demorar na ministração dessa palavra, mas eu quero pensar acerca do direito judaico, do direito dos hebreus, do antigo hebreu. Porque Deus está constituindo essa peça jurídica. Na Constituição de Israel, Deus está colocando um peso de lei que responsabiliza ao dono de um animal para que ele esteja ciente de que precisa proteger a vida do seu vizinho, a vida de pessoas que passam por aí, no seu entorno. Antes, porém, de entrar nesse texto, eu quero levá-los ao Éden. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, não o fizera sem o dispositivo da lei. A plaquinha que anunciava o proibitivo, o normativo, o não comerás, estava lá. Adão não chegou para um mundo sem ordem, sem governo. Adão não foi instituído nem constituído numa ambiência sem lei. Deus é Deus de ordem e de decência. Quando o homem brota, quando o homem nasce, que ele eclode como feitura de Deus, ele não surge para um ambiente anárquico. Não. Deus é Deus de leis. E a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é boa. Só que Adão não tinha vizinhos. Adão não tinha avó. Adão não teve mãe. Adão não teve desenvolvimento de infância até maturidade. Adão teve muita coisa que nós não tivemos e nós temos muita coisa que Adão não teve. Então, o pressuposto normativo de uma lei está estabelecida desde o princípio. De modo que não é nenhuma novidade. Moisés está recebendo códigos de lei, perpetrando lei. Quando Deus arranca o seu povo do Egito, está dizendo: eu vou formar de vocês um povo que saiu da casa de servidão para uma casa de liberdade.
E o que é que eu não quero lá, no lugar para onde eu vou levar vocês? Que vocês repitam essa ambiência de morte, nefasta, funesta. Eu quero algo diferente lá. E por isso eu preciso arrancar o Egito de dentro de vocês. Eu disse a semana passada que a geração que sai do Egito morre no deserto. E a geração que conquista Canaã nasce no deserto. Deus só deixou duas testemunhas dessa transição inteira, Josué e Caleb. E agora Deus está estabelecendo na lei da boa vizinhança, aqui em Êxodo, presumindo Canaã, porque a lei está sendo dada no deserto, no Sinai, e é uma lei construída paulatinamente. Ninguém imagine que essa lei foi dada de uma só vez. Nos 40 anos, Deus foi construindo, constituindo aquilo que nós sabemos que, às vezes, surge como costumes comuns do povo, de problemas que estavam ali. É chamada lei consuetudinária, que nasce do costume comum. Primeiro, o problema, para depois a instituição da lei. E aquilo que é hábito entre o povo se estabelece. Deus está dizendo, quando vocês estiverem na minha terra, na terra que eu estou dando a vocês, e que vocês estiverem prósperos, e tiverem gado, eu quero que vocês ponham limites nas terras de vocês. Porque o homem que tiver um boi e não cuidar, não proteger, não preservar, não coibir, não estabelecer limites para esse animal, e se esse animal sai do seu cercado, sai do seu terreno, sai da sua ambiência e mata alguém à beira do caminho, ou como seja, não importa onde, se esse animal matar alguém, chifrar alguém, homem ou mulher, o boi deve ser apedrejado. Se é réu primário. No caso de o boi não ser um réu primário, e estiver de uma forma quanto mais fazendo as mesmas repetidas coisas, prejudicando a vizinhança, prejudicando pessoas, eu vou cobrar do dono. Eu quero que o dono também morra se o boi chifrar e matar alguém. Eu fico pensando que Deus está acabando de dizer para a gente, olha, na terra que vocês vão viver eu quero cercas. Eu quero limites. Porque não dá para você estar fazendo o que você quer, uma vez que a sua liberdade termina quando a de alguém começa. Não pode, irmão, você permitir que o seu cão, seu Rottweiler, saia mordendo todo mundo por aí. Não dá, irmão. Você vai fazer seu passeio e permite que seu pitbull sem a buqueira, ou aquela boquilha lá, sei lá como é o nome daquilo. Alguém me ajude? Focinheira. Boquilha de saxofone. Seu pitbull sai matando os cães dos outros e mordendo pessoas e matando crianças. No caso aqui, é o touro chifrador. Deus falou, se isso acontecer, se a sua cancela estiver aberta, o boi fugir e matar alguém, eu vou cobrar de você. Se for a primeira vez, morre o boi apedrejado. Se for segunda vez, morre o dono e o boi. Eu estive estudando essa semana, pensando nesse texto, sobre as arenas de Portugal, alguns lugares da França e da Espanha, onde as touradas existem. É um espetáculo. Não sei se vocês já puderam assistir aquilo, de perto ou de longe. Mas é um espetáculo. Uma multidão, como no estádio do Maracanã, enche a arena. E o toureiro se coloca numa posição de enfrentar o touro. E aquilo é chamado de tieso.
de la muerte. Porque são 3 etapas na Espanha. O touro, atiçado por um pano roxo ou vermelho ou amarelo, parte para cima do toureiro, que de uma forma esquiva dribla o touro, é especialista em se livrar de chifradas. E todo mundo aplaude. É um espetáculo ver aquele homem com paninho fazendo aquela cena maravilhosa. E todo mundo vibra a cada lance, a cada drible, a cada esquiva em torno do touro, montado no cavalo ou não. E chega um momento que ele vai colocando no cupim do touro lanças. Porque aquele touro vai ser abatido na arena, no caso da Espanha, em Portugal não. Será abatido depois. Aquele touro que está ali desafiado por um homem especialista vai ser morto no final da trama. E as lanças vão cravando nas costas e a cena é patética e perversa. Existem tribunais tentando fechar esse tipo de evento. Agora, dobre atenção, por favor. Há dias que o toureiro não acerta. Há um dia que é da caça e outro do caçador. Eu já vi cenas terríveis e o touro vencendo. E o homem não conseguiu driblar, achou que poderia vencer. E Deus está dizendo: vocês não podem transformar a vizinhança de vocês em uma arena de morte. Vocês não podem transformar a vida de vocês em um lugar de ameaçar o outro. Eu quero uma cerca. E vigie a sua cerca. E estabeleça uma relação de prudência com aquilo que você possui. Porque agora estamos falando de uma propriedade privada. Você sabe qual é a diferença de um touro e um boi? É que o touro tem o poder da reprodutividade. É o mesmo boi que reproduz. Mas o boi, que não é touro, ele já não reproduz mais. Ele foi castrado, por isso ele é só boi. Serve para trabalhar, ficar manso. E o touro não. Ele ainda pode gerar filhos. Ele é produtivo. Então ele se sente o tal, poderoso. Fica mais nervoso, mais agressivo. Então ele é touro. Mas quando ele é castrado, ele vira boi. Quero deixar bem claro aí. Já ia passando dizendo que o boi nunca poderá voltar a ser touro. Mas um touro pode vir a ser boi. Se castrado. E Deus está dizendo: eu estou colocando o dispositivo da lei para dizer que você precisa prender o seu touro. Porque eu não quero touro matador dos vizinhos. Deus está dizendo: eu quero a cerca, eu quero policiamento, eu quero que você cuide do que é seu, eu quero que você aprisione aquilo que ameaça os outros. Então, na primeira instância, o texto está falando de um touro propriamente dito, literalmente, o animal. Mas agora eu quero levar isso para uma segunda instância. Eu quero falar daquele filho que você cria e que você se torna tão displicente no cuidado desse menino que não colocou cercadilhos em torno dele, foi criando um bicho dentro de casa, sem lei, sem normas, sem cercas, sem limites. E agora essa coisa cresceu e ele está saindo para a rua, trazendo problemas para você, e Deus está dizendo: eu vou cobrar dele e vou cobrar de você que não colocou a cerca, que não colocou o limite. O que Deus me ensina aqui é que eu não posso ter uma paternidade irresponsável. Eu me lembro de Deus dizendo para Arão: vista suas vestes sacerdotais, porque eu acabei de matar os seus filhos, 2 touros soltos, dentro da minha casa. Vieram trazer para mim um culto estranho. Eu não autorizei, e nem você colocou limites para ele.
Deus não quer viver baseado nos não limites nossos. Deus não quer que você viva uma vida de qualquer jeito, nem que produza dentro da sua casa criaturas anárquicas, sem leis, sem domínio próprio. Meu amado, nessa noite Deus está dizendo para você que dentro da sua casa tem que ter uma cerca. Ah não, pastor, mas o meu filho é assim, meu sobrinho é assim, está debaixo da minha responsabilidade, mas ele faz o que quer, ele faz como quer, ele estabelece o que quer. Não, é assim. Trata de criar os seus filhos debaixo da lei do Senhor, porque você poderá ser cobrado se não está cuidando daquilo que é seu. Quantos filhos estão saindo para a rua e ferindo outros, ferindo pessoas? Então eu estou pensando na literalidade de famílias, de cercadinhos morais que Deus está estabelecendo para nós. Na intenção de Deus, Ele está pensando que a sua casa deve ser um lugar de limites. A intenção de Deus é que o lugar onde você vive tenha normas divinas. E que você viva essas normas e aplique essas normas com quem anda com você. Não tem como você não se responsabilizar, por exemplo, pelos seus filhos. Seus filhos precisam ser cobrados, precisam ser lembrados da lei do Senhor. Se Deus está cobrando isso de touro, quanto mais de pessoas inteligentes. Essa é a segunda instância que eu quero tratar. Deus disse, se esse touro, se esse boi chifrar alguém e for a primeira vez, ele será apedrejado. Mas se ele fizer isso pela segunda vez, se ele fizer isso e o seu dono não se importou em colocar uma sebe, morre o touro e morre o dono do touro. Escutem, eu fiquei pensando durante essa semana sobre o touro que nos habita. Porque é fácil ver o touro como o outro. Mas e o touro que sou eu, está em mim? O chifrador. E aqui eu estou falando de uma palavra hebraica chamada Hamas, que é violência. Toda vez que aparece violência no Antigo Testamento está exatamente escrito Hamas. Hamas, esse Hamas que vocês ouvem aí, é a palavra que está na Bíblia. Em Gênesis começa dessa violência já com Caim e Abel. Abel abriu o cercadilho, Deus falou, o pecado está à tua porta. Se você abrir a porta, o touro que está em você vai chifrar alguém, vai matar alguém e eu vou cobrar. Eu estou falando dessa natureza impetuosa que você tem. Eu estou falando dessa dimensão sem controle que às vezes a gente alcança por temperamentalidade. Eu estou falando de natureza incontestavelmente sem controle. Que o Espírito Santo não comanda áreas que Deus ainda, mesmo tendo colocado o cercadinho, não conseguiu dominar, porque você é um touro bravo, violento, parece os touros de Bazã, gigantesco. E Deus, ele é especialista em colocar cercas. Lá no livro de Oséias, ele diz assim, Israel, ele compara Israel a uma jumenta no cio. E ele diz, toda vez que eu solto, fica aqui urrando como uma jumenta. E vai atrás dos seus amantes. Deus está dizendo, sabe o que eu vou fazer com Israel? Eu vou colocar uma sebe. Eu vou cercar minha jumenta. Eu vou cercar minha propriedade. Não vou deixar que ela saia. Farei cerca de espinho, porque quando ela encostar, será ferido e machucado. Às vezes Deus está cercando a gente com os espinhos, porque se Deus soltar o touro que nos habita,
a gente mata. E não duvide da sua capacidade de matar, e por favor, metaforize esse matar aqui das mais diversas formas. Porque tem gente que o touro é a língua. Não tem cerca. Não tem um cercadinho que prende. Ela fala o que quer, a hora que quer, contra quem quer, se sente soberano, inflado, se autogoverna. Deus não tem gerência nenhuma. O Espírito Santo, por mais que tente, não consegue colocar a cerca em torno da língua. Já avisou, fecha a tua boca. Mas não tem como. Porque tem um touro bravo. E às vezes o Espírito Santo está como toureiro, lidando com o meu irmãozinho, sem temperança. O Espírito Santo está tentando dizer, para chamar a sua atenção, para chamar você para ele, para a arena dele, para sacudir o pano. O pano vermelho, o amarelo, para dizer para o touro do seu interior, ei, vem para mim. Porque o Espírito Santo é especialista em domar a gente. Sabe como sai o touro depois da arena na Espanha? Cansado de tanto drible. Quantas investidas você deu contra Deus? Deus não mandou você abrir aquela porta. Você foi e abriu. Por conta própria. O touro que está em você chifrou a porta e abriu. Eu estou lendo Êxodo, capítulo 21, verso 28, 29 e 30. O Espírito Santo está assim, pastor Davi, apóstolo Davi, chamando a atenção. Ei, gente! É para mim, vem para cá! Mas às vezes o touro está caçando alguém na areia. Ele está, vem para mim! Porque quem sabe lidar com você é o Espírito Santo. Quem sabe vencer sua natureza e driblar você é o Espírito Santo. E às vezes ele não tem a sua atenção, por mais que ele mexa o pano. A tauromaquia, que é essa atividade, a arte de lidar com o touro, processa-se em 3 atos. O primeiro ato, todos estão aplaudindo e vendo o toureiro no seu cavalo ou a pé, com o pano. No segundo ato, ele crava as suas lanças nas costas, seus espinhos nas costas do touro, para ver se fala alguma coisa do touro, se vence a natureza do touro. Quantas vezes Deus está cravando espinhos na gente? Ah, como dói os espinhos de Deus, não é, Paulo? Senhor, você pode tirar os espinhos? Ai, não vou tirar não, filho. Não posso tirar. Porque se eu tirar essa dança da arena, eu perco você. Eu não vou. Jesus é o touro. É o boi oferecido, é o segundo boi, no caso de Gideão. No Antigo Testamento fala sobre matar o segundo boi. Então, por favor, na metáfora, Jesus também é o boi, porque um touro é um boi. Eu expliquei, só é touro porque ele reproduz. É boi quando para de reproduzir. É a mesma coisa, só que um é matador. Um tem testículos, está reproduzindo, tem vigor, tem força, tem ímpeto, tem violência. O outro foi castrado, está humilde, quebrado, sem futuro. Aí passa a servir, puxar arado, bota um touro
Um touro bom para puxar arado para você ver se está arrestado. Não vai. O texto está dizendo: ei, prenda esse touro da sua natureza, bota uma cerca, porque se ele matar alguém, eu vou cobrar de você. Tem gente que bate no peito e diz: eu vou embora, vou mudar de cidade. Deus mandou. Tiago diz assim: eu vou fazer o que eu quero, vou viajar, vou mudar de lugar. Deus, não quero nem saber a vontade de Deus. Quem decide da minha vida sou eu. A terra Deus deu aos filhos dos homens. Mentira para você. Deus é o dono da terra, pertence a Ele. Ele deu o direito do usufruto. Você decidia sobre sua vida quando você não era dele. Mas quando você passou a ser dele, ele se tornou o seu Senhor. E sendo o seu Senhor, é ele quem diz: é agora, não é, cala, não cala, sobe, não sobe, desce, não desce, vai, não vai. Quem manda é o Senhor. Se eu sou o Senhor de vocês, então vocês têm que fazer a minha vontade. É assim mesmo. Alguém ainda pode dar uma salva de palmas ao Senhor que eu não ouvi? Alguém louvando a Ele? É isso aí. Mas o problema, pastor Robério, é que a gente tem um touro dentro da gente. E eu quero lhe avisar que o Espírito Santo está dentro dessa arena, cheio de vontade de driblar você. E com os espelhos que vão cravar na gordura do cupim. Ai, pastor. Eu disse aqui no início que esses touros da tauromaquia, na terceira e última peça, o terço de la muerte, primeira cena, a entrada do touro e do toureiro. A segunda cena, o drible sobre o cavalo e o pano. A quarta cena, na Espanha, a matança do touro perante todos. Deus matou o seu touro de Bazã, Jesus de Nazaré, perante todos. Céus e terra assistiram. Ele está na dança com o Espírito Santo. Ele aprendeu pelo sofrimento a obediência. Deus cravou todas as lanças dele. E uma espada entrou na casa de Davi. Essa coisa de toureiro. Essa tauromaquia. O evangelho é tauromaquia. E eu termino só lembrando a diferença da tourada espanhola, terminei de descrever-lhes, e a tourada portuguesa. Apóstolo Davi, a coisa em Portugal é mais doida. Porque o toureiro entra na cena, no primeiro ato, todo mundo aplaude e solta o touro. Tem a dança, tem o pano, mas aí eles vão para o segundo ato. É o ato em que eles chamam de forcado dos caras. É assim a expressão. Forcado dos caras. O toureiro não tem nada na mão, larga o tecido, o pano de lado, e agora ele precisa frear o touro com seu próprio corpo. O touro parte para cima dele, ele peita o touro, aí mais 6 ou 7 homens se acertam do touro e param o touro e dominam o touro. Pai, Filho e Espírito Santo já entrou nessa fase com o seu Filho Jesus para parar você. Largou as armas e disse: vou enfrentar você, vou pular no meio dos seus chifres. Sabe o abraço da paralisação, dizendo: ei, me escuta! Aí depois que Jesus abraça, aí vem pastor, apóstolo, presbítero, ministro de louvor, a vizinha crente. E pula todo mundo: ei, escuta! Deus está querendo falar com você. Para de arrogância. Para de violência.
Para de estar dando cabeçada nos outros. Eu vou ler o texto e parto para a conclusão. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida. Apóstolo Davi, o desobediente, o cara que não escuta a Deus e que sai batendo. Tem gente que mata dentro da igreja, sordidamente, morbidamente, fria e sanguinariamente. Davi era desses caras. O outro, viu? O outro. Senhor, deixa eu fazer o templo. O Senhor falou, você? Não, você é matador de inocentes. Você dá cabeçada nos outros, aí você ferra a vida dos outros. Você não. Minha casa? Eu amo você, tenho uma estima muito grande por você, mas sua mão está suja de sangue, rapaz. Você é um touro selvagem. Quantas vezes Deus quis tomar esse touro que está em você? Não, pastor, comigo se pegando não leu? Algo meu. Eu sou crente, pastor, mas a minha mão não. Será que o Espírito Santo está fazendo uma viagem aí na sua mente com esse texto que eu estou tentando elucidar para você? Às vezes eu vejo, pastor, e irmão Gênio, o touro dá um salto na muralha que protege a arena e pega alguém lá dentro, na arquibancada. De tão terrível e de tanta força e de tanta capacidade, porque esses bichos nem sabem a força que tem. Para o homem ficar com paninho, driblando, brincando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está querendo mudar essa natureza. E bate o pé e diz, vai ser do jeito que eu quero. O Espírito Santo já começou a mexer o paninho, chamando você para ele. E se os espinhos não resolverem, ele vai chamar a tropa de elite, que paralisa. O Espírito Santo é parador de touro. E sabe qual é a última vítima do touro? Matador? Chifrador? Ele próprio. Se continuar nessa teima, o último a ser morto é você. Se continuar na desobediência, você será a sua próxima vítima. Vítima de si mesmo. Deus está dizendo, apedreja aquele que não quer ouvir a minha palavra. Sentença de morte para aquele que despreza a minha ordem. Deus é cheio de amor. E por amar mandou fazer a cerca, o cercadinho. E é um cercadinho de Deus em torno de você. Deus vem fazendo de tudo para que você pare de dar cabeçadas. Dar cabeçada na igreja, dentro de casa. Nossa, vira um bicho. Dar cabeçada na família. Com os estranhos é até gente boa, mas quando dentro de casa. O Espírito Santo fez uma cerca com dons espirituais. Longanimidade, paz, temperança, domínio próprio. Eu posso ver o Espírito Santo, Jesus e Deus avançando para cima de você, os seus chifres marcadores, pegando você pela cabeça, abraçando o pescoço, dizendo, me ouve! Eu amo você! Hora de tomar decisões erradas. Eu falei para você ir?
Eu falei para você comprar. Eu falei para você abrir. Eu dei a ordem, você me ouviu. Eu falei. Fez prova de mim. Não é que você sai por aí batendo do jeito que você quer e acha que deve, que pode. Não. Andar com Deus tem cercadinho. Deus tem uma sede. Tem um provérbio, lá em Provérbio, acho que é 18:32. Diz assim, ó. Melhor é um homem que domina a sua própria natureza, o seu temperamento, do que o homem que conquista uma cidade. Melhor é o homem que domina o todo interior do que aquele que conquista uma cidade. Não é mais prestígio conquistar uma cidade? Para Deus, não. Controlar a língua, controlar hábitos, comportamentos. Para Deus vale mais do que você conquistar uma cidade inteira. Domínio próprio. Eu não estou pregando isso porque me julgue alguém perfeito nessa arte. O Espírito Santo volta e meia balança o paninho roxo para mim. E volta e meia ele me abraça pelo pescoço. Aí vem Jesus, o Pai, os anjos, o pastor. Todo mundo para cima para dizer: ei, será que você não entende que não é você que manda mais? Vai passar quantos anos na igreja sem aprender isso? E será que você não entende que precisa botar um cercadinho dentro da sua casa? Exercer autoridade com seus filhos? Eles não podem sair por aí fazendo qualquer coisa não, viu? Os filhos de Eli entravam no tabernáculo, faziam o que queriam. Deus falou para Eli: rapaz, você vai inaugurar uma descendência de sacerdotes pedintes, mendigos, maltrapilhos, porque eu tentei frear você, você não me ouviu. E você não pôs cerca, não pôs ordem na sua casa, com seus filhos. Eu rejeitei você. Lembra de Saul? Deus fez de tudo para dominar aquele touro. Ele termina a vida, apóstolo Davi, dizendo pulando numa espada. O Espírito de Deus, ao touro, morto na espada, se lançou sobre a espada. Só que teve um problema. Ele não morreu. Ficou com a espada cravada e vivo. Aí chamou a Malequita e falou: por favor, me bata. Que eu não consegui fazer com as minhas próprias mãos. A Malequita foi e matou Saul. Depois o miserável foi contar para Davi e Davi matou ele. Dá atenção, por favor. Eu venho da arte da tauromaquia para explicar esse texto que Deus colocou como dispositivo da lei para dizer: ei, não ache que você é bicho solto. Eu matei meu próprio filho. Fui cravado numa cruz. Era manso, era humilde. Eu matei mesmo assim. Se eu fiz isso com o touro, que era manso e humilde, não era chifrador, o que você acha que eu vou fazer com esses chifradores por aí? Na arena de Deus, até o bicho manso precisa ser dobrado. E eu estou falando para você mesmo. Essa mensagem aqui não é para ninguém que não está aqui. Essa mensagem é para quem veio. Porque tem hora na sua vida que você bate no peito e diz: ó, eu vou para cima. Vai ser do meu jeito. E Deus está dizendo: ei,
Eu ensinei isso a você. Aprendei de mim que sou humilde de coração. O touro que está dentro do coração. Eu termino essa mensagem lembrando a você sobre um meio touro, meio homem chamado Minotauro. É uma lenda grega, antiga. O rei Mino esperava uma divindade que veio até a sua terra. E era para ele matar aquele touro branco, aquele boi branco. Ele não matou. E a esposa de Mino se apaixona pelo touro e dele tem um filho, que é o Minotauro. Meio touro, meio homem. Meio crente, meio mundano. Meio bicho, meio gente. Meio espiritual, meio carne. Aí alguém tem uma ideia, só tem uma saída. Cria um cercado, bota ele dentro. E faz um labirinto. E vamos esperar que alguém entre nesse labirinto para matá-lo. Porque nós não podemos contra esse bicho, esse monstro. 14 homens tentaram e morreram. Até que Teseu entra na história. Apaixona-se por Ariadne, a irmã do bicho. Meia-irmã. A filha do rei Mino. Ela amava tanto a Teseu que falou, olha, o meu irmão bicho que está lá dentro é violento demais. Vai te matar. E eu não quero que você morra. Leva esse barbante com você. Ele levou um tufozinho de cordão. E dentro do labirinto, porque ninguém que entrou nesse labirinto saiu. O Minotauro matava a todos, porque morava no labirinto, portanto, tinha o domínio do labirinto. Aí Teseu, orientado por Ariadne, sai levando, vai à procura com a sua espada e o cordão esticando, preso a um ponto, para que depois de lutar contra o Minotauro ele pudesse achar o caminho de volta. Não basta matar o Minotauro. Tem que achar o caminho de volta. Porque tem gente que já entrou nesse labirinto, está tão perdido em si mesmo, que já vive lá, meio gente, meio bicho, meio crente, meio espiritual e meio carnal, meio isso, meio aquilo, pela metade. Não experimenta a plenitude do Espírito, não sai da ambiência do reino, mas também não entra nele. Jesus disse que uns podem ver o reino de Deus, mas ele disse que tem que entrar no reino de Deus. E o reino de Deus é lugar de integridade, ser inteiro. Deus não quer nada pela metade. Ou nasce de novo e muda tudo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou muda. Ou é metade. Ninguém pode servir a dois senhores. Vai entristecer a um e agradar o outro, ou agradar um e entristecer o outro. Não dá para ficar em cima do muro. E Teseu entra com seu barbante, eu termino, encontra o Minotauro, luta com ele, mata-o, porque o bicho precisa ser morto no labirinto existencial. Jesus disse que nós fomos crucificados com ele. Se nós não matarmos a naturezazinha que chifra, que bate, que quebra, que violenta, que ameaça, que desconstrói, se nós não entrarmos nesse labirinto para vencer esse bicho, a gente não terá feito a vontade de Deus. Agora, depois de ter feito tudo, Paulo diz: ficai firme. Tem que ter o cordão para o caminho de volta. Deus não chamou a gente para viver preso em labirintos. O que
Deus está dizendo através desse texto que eu li para vocês: cerquem a natureza animal, carnal, que está em vocês. Controle ela, domine-a, exerça domínio sobre si mesmo, porque você pode tanto matar-se quanto matar alguém. Quantas pessoas morreram dentro do santuário por causa do nosso touro interior? Na verdade, Jesus não é pastor de touros, ele é pastor de... Jesus é pastor de... E ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Entrará e sairá, por mim achará pastagem. Eu não sei porque Deus fez esse dispositivo. E Deus ainda fala do escravo. Ele diz assim: ó, se esse touro matar menino e menina, deve morrer, viu? Porque tem meninos e meninas morrendo dentro da igreja por causa dos touros religiosos. Eu estou falando de gente inocente, não sabe das nossas maldades. E o Senhor ainda disse assim: e tem os escravos. Se esse touro matar um escravo, o dono do touro vai ter que pagar, vai perder o touro porque vai ser apedrejado, e ainda assim vai ter que pagar 360 peças de prata. Um escravo valia 30 peças de prata. José foi vendido por 30 peças de prata. Se o touro matar um escravo, vai ter que pagar, o dono vai ter que pagar para o dono do escravo 360 peças de prata. Quantas vezes mais? Vocês são bons de matemática. Deus está dizendo: cuidado, porque a cobrança vai ser maior. Segura esse touro interior aí. Segura essa natureza difícil. Não, pastor, eu sou assim mesmo. Eu cresci assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, pastor. Vai morrer mesmo. Sabe o que o Senhor está ensinando para a gente hoje? Irmão, faz uma cerca em torno da sua vida. Deixa o Senhor ter o domínio da sua casa, da sua vida, dos seus pensamentos, do seu coração. Sabe onde é a arena que o Espírito Santo peleja contra o touro que está em você e que às vezes é você? Coração. E sabe quem está assistindo a gente nessa peleja? Uma grande nuvem de testemunhas. Para onde você vai? Os anjos estão assistindo. Se o Espírito Santo desce para prender você, parar você com a equipe dele, está todo mundo vendo. Puxa, quem vai vencer? Às vezes o Espírito Santo dá uma olhada na gente e vence. E o touro sai para o matadouro. Na Espanha, o touro morre na arena. Em Portugal, morre em algum curral mais tarde. Tem que ser mortos até 5 horas depois, apóstolo. Parece que a morte é uma proposta do cristianismo. Jesus disse: anuncie a minha morte até que eu venha. E que vocês morreram comigo e que vocês ressuscitaram comigo. Quem ressuscitou com Jesus aí, diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas a ele. Então você é ovelha, você não é mais um touro bravo. Eu termino essa palavra querendo orar por você. Porque talvez haja alguém no nosso meio hoje que pode dizer assim: pastor, tem uma área da minha vida que eu preciso que o Espírito Santo venha para o forcado dos caras. Me abrace, me aperte, me segure, me domine. Quanta gente aqui o Espírito Santo não já freou na vida? Estava indo para uma direção totalmente errada. Deus mandou a equipe toda e falou: trava ele. E feliz é aquele a quem permite Deus vencer. Nessa noite, há uma vitória de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar por você, filho.
Eu não sei o que essa palavra está produzindo no seu coração, mas eu sei o que ela produziu em mim. Às vezes Deus está mandando a sua junta, a sua tropa de elite para me parar. Abraça meu pescoço e diz: Rogério, vai para onde, rapaz? Senhor, eu cheio de razões é quando ele está dando chifrado. Não, porque, Senhor, isso comigo, e Senhor, não dá mais, Senhor, eu estou sofrendo demais, e aí começa a bater. Cheio de razão. O Espírito Santo diz aí: eu preciso dominar seu coração. Eu preciso dominar essa natureza sua. Eu gostaria muito de descer para receber a oração, mas hoje eu estou no papel de quem ora. Se tem alguém que gostaria de receber a oração, humildemente, venha até o altar, por favor, quero orar com você. Se essa palavra falou com você, as coisas de Deus são espontâneas, são voluntárias. Para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Quando você vem, não demora, vem. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dar um novo coração. Fale com o Senhor me controla. Coração, domina o velho homem em mim, a velha natureza, essa carne maldita. A carne nunca se converte. Coração, há setores da sua vida que Deus quer ter o controle. Para de tornar decisões eternas para Ele. Para de querer sair dando cabeçada por aí. Porque o negócio ficou difícil, você vai fazer o que você quer. Igual. E o negócio não está difícil, já não é Deus dominando essa natureza? Quer me ensinar alguma coisa? Não é Deus tentando dizer: ei, quem tem o controle sou eu. Jesus já vem sacudindo o pano para chamar a sua atenção. Jesus está dizendo: vem para cima de mim, para de bater os outros, para de culpar os outros, para de acusar os outros. Vem para cima de mim, me chifre a mim, me dá suas cabeçadas em mim. Ele sabe se esquivar, ele sabe bailar com o touro, na arena do Espírito Santo. Ele sabe fazer o forcado de caras, pendura no touro, domina. Ele sabe fazer. Quem manda é Ele. Nessa noite Jesus está dizendo: filho, filha, eu estou controlando áreas da sua vida. Quem manda não é você. Quem manda é o Senhor. Não importa o título que nós temos, apóstolo. A gente sabe o quanto a gente precisa que às vezes Ele nos detenha. Está conquistando uma cidade, mas não conquista a si mesmo. Domina um território, mas não domina a sua natureza. Para Deus não vale nada. Porque melhor é o homem que domina a si mesmo, que diz não para si mesmo, que renuncia. Ninguém vence a Jesus nas renúncias, no sofrimento, no padecimento. Ninguém vence a Ele na humilhação. Ele desceu às regiões mais baixas, Ele desceu ao inferno, onde ninguém foi. Sofreu a pena eterna. Deus o atraiu para si, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E agora o Espírito Santo veio, Ele é o Paráclito, Ele é o toureiro de Deus, para dominar essa natureza aí, abençoada. Jesus está mudando a nossa vida. Fala com Ele agora. Pai, muito obrigado. Aleluia. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor me deu discernimento dessa palavra. Eu desejo que esse irmão não esqueça dessa palavra.
Aí esse que levantou e estava e a tal. Receba renovo da parte de Deus. Receba uma consciência de evangelho, de mudança profunda. Renuncie aquele que não negar a si mesmo. Não pode ir acompanhar o processo. Tem que negar a si mesmo. Para de tomar decisões por si próprio. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Hoje Deus está fazendo uma mudança. Hoje Deus está arrancando do coração essa dureza trazida dentro de uma família difícil, sofrimentos austeros que você viveu. Deus compreende você. Ele aceita você do jeito que você veio, mas Ele insiste em transformar você como o seu filho, parecido com o seu filho, igual ao seu filho Jesus, a quem Ele tratou. Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Esse touro bruto que está aí dentro da nossa velha carne, da nossa velha natureza, só Jesus domina ele. E Jesus nessa noite está se agarrando ao seu pescoço. Jesus está abraçando sua cabeça, dizendo: ó, não vai chifrar mais a ninguém, porque eu estou aqui. Quem governa você sou eu. Pai, eu os abençoo. Eu lhes ensinei a tua palavra. Eu lhes mostrei a tua palavra. Eu lhes fiz saber a tua palavra. Senhor, nos ajuda. Ajuda a gente a melhorar. Sozinho, eu não consigo mais, eu sei. Ah, meu Senhor. Receba. Receba em nome de Jesus a sua vitória. Essa semana o Espírito Santo vai mostrar o caminho. O Espírito Santo vai ensinar. O Espírito Santo vai falar com você. Essa noite o Espírito Santo está dizendo: eu controlo. Eu lacei você com cordas de amor. Eu estou colocando uma cerca em torno de você, uma muralha de fogo para que o diabo não entre. Mas eu estou colocando cerca de espinhos para que você pague a saída da presença. Eu estou colocando uma cerca de espinhos para que você não tome a decisão errada de se afastar do meu propósito. Deus sabe que está doendo, Deus sabe que está difícil, Deus está vendo tudo isso, mas tem que esperar a resposta dele. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Abraça alguém e diz assim: Deus